Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Se você ainda não assistiu os nossos programas anteriores, você pode conferir todos eles lá no nosso YouTube, youtube.com/UERN-TV. Nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a síndrome de burnout. Você em casa já escutou falar? Sabe o que é essa síndrome? A nossa repórter Blenda Martins preparou um VT para introduzir esse assunto. Vamos conferir. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional, é caracterizada pelo estado de exaustão profunda provocada por condições de trabalho desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso, que sofrem com muito estresse e pressão. As áreas da educação, saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada correm risco maior de desenvolver o transtorno. Segundo dados do INSS, no Brasil, o número de profissionais afastados de suas funções devido ao burnout passou de 178 em 2019 para 421 em 2023, um aumento de 136%. Os sintomas são variados e envolvem cansaço físico e mental, irritabilidade, mudanças bruscas de humor, dificuldade de concentração, falha na memória, depressão e ansiedade. O diagnóstico é clínico e os sintomas podem ser controlados por meio de medicamentos e psicoterapia. O apoio de quem está ao redor da pessoa afetada é essencial para que haja melhora no quadro. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a psicóloga Catarina Amorim. Catarina, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Saúde em Foco. Bom dia, Rosalba, e desde já agradeço pelo convite. Catarina, eu começo perguntando o seguinte, essa síndrome de burnout é algo comum ou é uma síndrome relativamente rara? Como é que você classificaria? Ela não é comum, agora que de certa forma tem aparecido muito mais casos da síndrome de burnout desde o período da pandemia. Ela não é rara, porque ela é caracterizada pelo excesso e acúmulo de trabalho. Então é um adoecimento físico e emocional que é acarretado por esse excesso de cargas de trabalho. Então assim, desde que mundo é mundo, sempre teve muitas pessoas que trabalharam demais e que tiveram, de certa forma, esse excesso. Só que não era diagnosticado. E hoje, em dia, de fato, tem mais estudos pertinentes sobre o assunto e com diagnóstico. Em off, a gente já tinha falado aqui um pouquinho sobre o assunto e Catarina ressaltou um ponto importante que eu queria que você falasse para o público também, que quando se fala em excesso de trabalho, não estamos falando só do trabalho aquele remunerado, que você sai de casa para ir trabalhar. O trabalho que, por exemplo, muitas mulheres desenvolvem em casa também pode vir a causar isso, né? Isso, porque a gente sabe que, de certa forma, mulheres têm essa carga muito maior, né, de excesso. Tem um trabalho fora de casa, tem um trabalho quando chega em casa, então esse acúmulo desse trabalho, que não é só apenas o remunerado, o laboral, de fato, faz com que tenha esse adoecimento, que é um adoecimento emocional e um adoecimento físico, e que tem essa mudança de humor drástico que a gente costuma verificar. Catarina, quais são os sintomas que a pessoa pode, de repente, perceber que está sentindo e que pode ligar ali um sinal de alerta de que pode estar com a síndrome de burnout? Quais seriam os sintomas? Existem alguns sintomas, né? A gente se divide que tem os sintomas emocionais, tem também os sintomas físicos. Esse físico é um cansaço, aquele cansaço que a gente fica dizendo que não tem uma causa específica. Um cansaço extremo, dores físicas de fato na musculatura, também um sono. Só que um sono que quando você tenta dormir também não descansa. Esse é mais comum no lado físico. O emocional vem muito sobre a questão de uma tristeza profunda, de algo que você não consegue identificar o que vem a ser, de uma irritabilidade também, e que com tudo você se sente um pouco mais sensível. Então, alguns sintomas que podem estar sendo acarretados e que às vezes a gente não consegue identificar de imediato, porque precisa de fato ir para um profissional para que venha receber esse diagnóstico.
Catarina, quais são assim, os fatores que podem contribuir para que uma pessoa venha a desenvolver a síndrome de burnout? A gente já falou aí sobre a carga de trabalho excessiva, mas existem outros fatores que podem contribuir também? Ele é direcionado para esse excesso, mas existe algo também que é quando você, de certa forma, não sente que está atendendo às suas demandas. Tem essa incapacidade. Então, assim, existe o excesso, mas ainda atribui você não se sentir que de fato está atendendo ou respondendo o que é esperado. Então, acaba tendo esse acúmulo de exigência. Você se exige demais, além do excesso, e percebe que não está respondendo como deveria. Então, esse sofrimento que começa no emocional acaba indo para o lado físico e gerando, de fato, em si, depois, essa síndrome de burnout. Podemos dizer que temos como prevenir essa síndrome? Que dicas você poderia falar para quem está em casa para, de repente, prevenir que venha a acontecer? A prevenção seria, de certa forma, no mundo, né? Que a gente poderia sonhar nesse mundo em que a gente conseguisse ter o equilíbrio, né? De uma vida social, de um lazer e de um trabalho. Só que a gente está falando de algumas pessoas que podem ter esse privilégio, né? A gente está falando num lado social que algumas pessoas têm esse privilégio de ter essa possibilidade de ter um lazer, de ter essa possibilidade de ter um cuidado com exercícios físicos, que seria interessante e é necessário para esse cuidado da sua saúde física, da sua saúde mental. Mas a gente for pensar, na maioria das pessoas, nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas se não existe essa possibilidade, retirar no seu ambiente de trabalho, quando sentir que está muito estressante, tentar parar uns 5, 10 minutinhos, né? Eu costumo dizer assim, tente ir no banheiro, pelo menos. Se tranque lá, que eu garanto que ninguém vai lhe procurar, vai incomodar. E tente fazer um exercício de respiração, né? De uma respiração consciente, né? De inspirar e expirar e tentar relaxar o máximo possível. Ah, vai resolver, Catarina? Não. Mas a gente está falando de coisas específicas e pontuais que podem estar acontecendo no momento X e que você pode fazer, dar esse passo, né, atrás para que você possa se reorganizar mentalmente. E aí depois procurar ajuda. É difícil fazer esse diagnóstico quando o paciente chega lá na sala da psicóloga e passa a relatar os sintomas. Esse diagnóstico, ele é fácil de fazer ou nem tanto? Não é tão fácil, porque você tem que ter todo um histórico. Não é que você, só com a primeira sessão, você vai conseguir fazer um diagnóstico. Você, de fato, precisa conhecer um pouco mais, fazer uma anamnese profunda. A anamnese que a gente fala é uma entrevista, uma conversa mais profunda para entender o histórico dessa pessoa. Saber realmente como é a sua vida, se você trabalha, onde você trabalha, quanto tempo de trabalho, né? Além do seu trabalho laboral, quanto mais tempo, o que você faz fora ele, como é que você tem sua vida social, se tem filhos, se não tem. Isso não significa que só vai acometer pessoas que são casadas ou que têm filhos. Não. Os jovens estão começando a sofrer muito com a síndrome de burnout, né? Vivemos nesse mundo muito acelerado, de respostas imediatas, de trabalho que a gente tem tudo assim, é tudo para ontem. Tudo para ontem. Então, os jovens também já começam a ter esse processo de adoecimento. Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa a psicóloga Catarina Amorim e estamos falando sobre a síndrome de burnout. Nós vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer algumas afirmações e a nossa convidada vai explicar para a gente se isso é um mito ou se é uma verdade. E a primeira afirmação, Catarina, que a gente tem aqui é a seguinte: síndrome de burnout atinge apenas pessoas com grandes cargas horárias de trabalho. Isso é mito, gente, né? Porque aqui não é atribuído somente a carga de trabalho, como eu falei anteriormente, né? Ela é sim diagnosticada, um dos pontos principais é pela carga de trabalho exacerbado, mas também tem a questão do que eu falei. Às vezes você não tem tanto essa carga, mas tem uma cobrança em si desse excesso, né? Que precisa ter tudo ao extremo de excesso, de uma qualificação nos mínimos detalhes. Então, quando você acredita que precisa fazer um trabalho e que não está tendo a capacidade necessária também para atingir aquela meta, você pode correr esse risco também.
Muito bem. Temos aqui uma outra afirmação. Mudar de emprego pode ser uma saída para evitar a síndrome de burnout. Verdade, pode ser, né? Mas num cenário onde isso não é necessário ou não é possível que venha acontecer, você pode estar tentando ver uma possibilidade de umas férias ou um afastamento e procurar alguma ajuda de um profissional, porque em muitos casos a gente sabe que a pessoa não tem como mudar de emprego, mas pode conseguir um afastamento e caso não consiga esse afastamento, que consiga sim estar sendo diagnosticado para estar fazendo um processo de psicoterapia e um acompanhamento também psiquiátrico. Perfeito. Temos aqui mais uma afirmação. A síndrome só pode ser tratada com medicação. Mito, gente. Né? Medicação em alguns casos são necessários, não em todos. Mas a psicoterapia, uma educação física onde você possa estar fazendo esse cuidado, um lazer, uma rede de apoio, né? Como a gente falou anteriormente, mulheres têm essa sobrecarga. Se ela conseguir administrar de uma forma que tenha rede de apoios, além de uma psicoterapia, é possível sim estar fazendo esse cuidado. Muito bem. Catarina, temos aqui outra afirmação. Burnout e depressão são distúrbios diferentes. E aí é verdade, gente, né? O burnout, você pode sim chegar à depressão através do burnout, mas são síndromes diferentes, porque o burnout é por esse excesso, né? Laboral, de carga e exigência de trabalho. E a depressão não. A depressão são a causa realmente um adoecimento crônico, psicológico, e aí é de uma tristeza profunda e tem outras causas, não apenas o burnout. Mas o burnout pode fazer sim que você chegue a ter um quadro depressivo. São diferentes, mas tem ali alguma relação, não é isso? Tem uma relação. Você pode ter a depressão pelo adoecimento do burnout. E a depressão, quem tem, não necessariamente vai ter o burnout. Muito bem. E para encerrar o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje, o burnout é uma doença moderna que só atinge as novas gerações. E aí é mito, gente. Não é só as novas gerações. As novas gerações estão propícias, sim. Primeiro porque a gente tem essa questão de hoje em dia, vamos trabalhar enquanto eles dormem, mas de certa forma não. Os jovens estão propícios, mas professores é um grupo que também está muito propício, a área da saúde também, então ela não é algo recente. O diagnóstico em si, a forma que está sendo falada agora, está mais recente, mas não é só para a nova geração. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informação. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui, na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre síndrome de burnout. No primeiro bloco a gente já tirou aí algumas dúvidas sobre o tema, mas agora chegou a hora de saber quais são as dúvidas do nosso público. Você que deixou perguntinhas lá no nosso Instagram, chegou a hora de respondermos essas perguntas. É o quadro Quero Saber. E a primeira participação que a gente tem aqui, a Catarina até já falou um pouquinho, mas se ela quiser acrescentar alguma coisa, a Maria Clarinda pergunta se existem profissionais que são mais vulneráveis ao burnout e quais? Existem sim alguns profissionais que são mais propícios a isso, né? São profissionais da saúde, pelo excesso de carga, de demanda, de horas trabalhadas e também pela pressão que a profissão existe, professores, né? Assim, depois da pandemia, esses profissionais vêm sofrido e vêm tendo grandes afastamentos devido ao burnout. E também uma juventude começou a aparecer. A juventude que trabalha muito com tecnologia da informação, com esse acúmulo de telas e excessos de responsabilidade, tem surgido sim com essa síndrome de burnout.
Muito interessante, porque a próxima pergunta é nesse sentido. O Bruno Lima pergunta: há alguma relação entre o uso de tecnologia e o aumento do burnout? Pelo excesso. O excesso de telas, o excesso de informação. Né? Então, a gente não deixa a nossa mente, porque o burnout, ele começa na questão mental. Então, você não deixa a sua mente ter o descanso devido. E aí diminui a probabilidade de sono. Então, são pessoas que começam a ter dificuldade no sono, não se alimentam bem. Então, assim, acaba passando horas e horas e horas no uso de tecnologia a trabalho ou não, e aí pode sim gerar. Muito bem. Temos aqui também a pergunta da Francisca Zilmar. A Francisca Zilmar pergunta como a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional se relaciona com o burnout. Ela se relaciona porque a gente precisa ter essa gama de possibilidades de cuidado. Então, quando a gente fala, até a OMS fala sobre o que vem a ser saúde mental. E a saúde mental, para você ter uma vida, vamos dizer, com equilíbrio estável, você precisa ter a sua funcionabilidade também no mental, no emocional, no físico, no lazer e até no espiritual, né? A OMS já coloca o espiritual também, e aí eu não estou falando de religiosidade, mas do lado espiritual, de que isso tudo precisa estar em equilíbrio para que você venha ter uma vida saudável. Então, quando alguma dessas coisas ou várias dessas possibilidades que tem na sua vida está em desequilíbrio ou alguma está pecando, a gente está pecando nisso, então pode sim estar acarretando não somente o burnout, mas outros adoecimentos, como a ansiedade, um estresse ou até uma depressão. A gente tem aqui a participação da Samara Dantas. A Samara pergunta quais são as experiências mais comuns que você observa em pessoas que relatam burnout. Samara, eu acredito que as experiências que você quer saber é do que ela vem a falar, né? E aí o que ela vem falar muito e começa a reclamar é, primeiro no físico, porque dificilmente eles começam a perceber pelo lado emocional, né? Começa logo pelo físico. Um cansaço que não tem uma causa específica, muito sono, e começam a dizer que as pessoas falam que mudou o humor, que alguém está muito irritado, né? Então, começa a ter esse olhar a partir disso. E aí, muitos, quando chegam até a psicoterapia, ou em alguns casos ao psiquiatra, chegam relatando isso. Eu já fiz exames fisiológicos e não deu nada, né? Não estou com nada no sentido fisiológico, de alguma vitamina, então eu só acho que pode ser algo mental. E aí, a partir disso, dessas experiências até muito mais relatado por outras pessoas, é que a pessoa vai de fato procurar. Então, às vezes a própria pessoa nem tem consciência disso, né? Não. Precisa ouvir o relato não. de outros. Geralmente não, porque você entra nesse modo automático, a vida da gente exige. Então, entramos nesse modo automático que temos que produzir, que temos que atingir tal demanda ou responder tal demanda e a gente não percebe. Então, quando vem chegar a perceber, é geralmente pelo olhar de alguém. O olhar de alguém em casa, o olhar de alguém do trabalho, é aquele toque amigo que diz, eu acho que você está precisando de uma ajuda. Muito bem. Temos aqui também a pergunta da Eliane Mota. A Eliane quer saber como a cultura organizacional pode influenciar o desenvolvimento do burnout. Essa cultura organizacional, ela começa, eu sempre digo, começa de cima para baixo, né? Assim, os empregadores precisam olhar o que de fato, né? Como é que a minha empresa está olhando para os meus funcionários, para os meus colaboradores, né? Então, o que é que eu posso estar fazendo que de fato contribua para a saúde dessas pessoas? Eu estou com a carga exagerada de trabalho? Existe funcionário suficiente em tal setor para atingir tal demanda? Então, assim, é olhar com mais cuidado e atenção para cada setor da empresa. Não que não vá ter uma exigência na qualidade daquilo que você precisa ter, mas que a gente precisa, aos poucos, ter esse cuidado e essa atenção da forma do que está acontecendo, porque a gente sabe que em muitos lugares, de certa forma, tem pessoas respondendo por 1, 2, 3 funcionários, onde poderia ter essa divisão de excesso de trabalho. Então, ter esse cuidado, ter um momento de lazer, um momento onde eles possam ter esses segundos de intervalos no trabalho, né, que eu acredito que pode vir a contribuir também. Muito bem. Temos aqui a participação
da Francisca Meire. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas fica à vontade, Catarina, se quiser acrescentar. Ela pergunta como a síndrome de burnout se relaciona com outras questões de saúde mental, como ansiedade ou depressão. Ela se relaciona no sentido que algumas pessoas chegam a ter o diagnóstico da síndrome do burnout porque acreditou que estava realmente com depressão ou com ansiedade e vai se fazer uma avaliação relacionada a isso. E algumas pessoas têm a síndrome de burnout através também, o diagnóstico através de uma depressão, de uma ansiedade, de um estresse. Então, nem todo mundo que tem burnout precisa ter a depressão, mas muitas das pessoas que têm a síndrome do burnout têm sim a ansiedade, que é um dos sintomas que aparece com mais frequência. Muito bem. Temos aqui também a participação do Israel Ferreira. O Israel pergunta: o que caracteriza o burnout digital em comparação com o burnout tradicional? E aí, esse termo de burnout digital? A diferença é justamente mais isso, né? É o excesso de trabalho para pessoas que trabalham de fato com essa parte de tecnologia da informação. Então, assim, isso é muito mais jovens, não significa que é apenas jovens, mas muitos jovens que acabam realmente tendo o seu trabalho ligado ao mundo digital. E aí, quando a gente fala desse trabalho, novamente, é tudo aquilo que vai ter um desgaste de energia, um excesso de energia para aquilo que pode estar sendo feito. E o tradicional, o que a gente pode falar de tradicional, que eu acredito que seja o que é mais naturalizado, que são esses outros trabalhos que não envolvam tanto a tecnologia, mas que, de certa forma, como professores que a gente falou, e o professor agora, falando nesse digital, desde a pandemia, o excesso deles, além do trabalho que eles já tinham, envolveram o mundo da digital. Então, quantos professores não teve um excesso e um estresse para estar atendendo uma demanda digital, Então, assim, tinha todo um trabalho fora e ainda tinha também com o lado digital. Isso está muito relacionado, inclusive, com a próxima pergunta aqui, que é da Cleidiane Souza. Ela pergunta se você vê uma relação entre o trabalho remoto e o aumento do burnout digital. Muito, porque esse remoto faz com que você, de certa forma, diminua a convivência, o lado social. Então, é importante, somos seres relacionais. O que nos difere de outros seres, são justamente isso. Nós necessitamos dessa relação, desse contato. Então, quando a gente fica nesse universo fechado, sozinho, sem ter essa troca e se adapta a isso também, você fica nesse universo só o digital e o fechado e acaba com o tempo tendo esse sofrimento de uma ansiedade, de um estresse, A gente precisa estar em contato com o outro até para ter essa troca e às vezes uma contribuição no seu trabalho. Aquilo que está em excesso, o outro colega, não em todos os casos, mas seria bom que pudesse ter essa troca. Então, quando você está sozinha no remoto, acaba ficando tudo mais para você, a carga. A Fernanda Alencar, ela pergunta: o que você considera ser a maior dificuldade para quem está lidando com o burnout? A primeira dificuldade que eu vejo é o diagnóstico em si. E, de certa forma, a pessoa aceitar também e se cuidar. Muitas pessoas é tido como algo que é de frescura, que não existe, que é muito mimimi. Muitas empresas acreditam que a pessoa está tentando fugir do seu trabalho e das suas responsabilidades. Então, isso é uma grande dificuldade. Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Algumas pessoas precisam também do uso de psicotrópico ou ansiolítico e geralmente também não querem aderir a isso por uma resistência, por algum preconceito de achar que é ligado à loucura e não é. E também por a questão da empresa em si, que às vezes tem essa resistência em aceitar um diagnóstico. Catarina, temos aqui a pergunta da Arielle Freitas. A Arielle quer saber como a família e os amigos podem ajudar no processo de recuperação. Primeiro, não tendo um preconceito, entendendo que aquela pessoa não está dessa forma por escolha, porque quis, Ser essa rede de apoio onde possa estar dentro das possibilidades, no lar e em casa, está ajudando a diminuir essa carga. E quando eu falo em casa, e eu me refiro novamente, nós mulheres, que temos uma sobrecarga, trabalhamos fora, temos responsabilidade em casa, então que pelo menos nesse espaço do lar
seja algo que seja diminuído essas atribuições. E, de certa forma, mostrar que está junto, que entende e que é uma rede de apoio para ela. Muito bem. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo aqui mais uma pergunta. A Sâmia Alves pergunta, você já viu casos de burnout que se desenvolveram por conta de atividades fora do trabalho? Como isso aconteceu? Eu acredito que ela fala o trabalho aí, esse trabalho remunerado que a gente falou, né? Porque quando a gente pensar em trabalho, é tudo aquilo que você exerce uma energia para aquilo, né? Eu não ouvi, de fato, só alguém que não tem esse acúmulo de ambos os lados. Mas eu acredito que possa sim existir, né? Porque quando a gente olha pessoas de cuidado, então esse cuidado não fica só em casa, né? Então tem esse excesso também. Por pessoas que talvez cuidem mais de um espaço fora, então pode vir chegar a ter. Não chegou até a mim, não tenho esse caso, mas acredito que pode ser, existe. porque é o excesso de trabalho de fato. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa Saúde em Foco de hoje. Gostaria de agradecer, Catarina, pela presença e fique à vontade para as suas despedidas. Eu que agradeço o convite, né? Espero que vocês fiquem atentos aos informes que tem aqui, que cada vez mais vocês possam, quem está assistindo, quem depois for ver esse vídeo, que possa estar de fato tendo esse cuidado e aos poucos procurar ajuda, né? Procurar uma terapia, procurar às vezes um psiquiatra que venha estar dando o apoio necessário e que se cuide, né? Eu acho que é importante isso, a gente se cuidar e estar atento, porque o nosso corpo fala. Então, se ele fala, é bom a gente dar uma atenção. Muito bem, basta a gente escutar e entender, né? É. Recado dado então, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!